Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Oi, Fábio. Boa noite. Bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre alfabetização, que é um assunto de interesse de todos os professores. Bem-vinda, Morgana. O tema da nossa live de hoje vai ser alfabetização. Vamos falar desse processo tão importante para as crianças, para os professores, para as famílias, interesse de mães, de professores, de estudantes. Nossa convidada de hoje é a professora Sandra. Sandra é parceira nossa aqui no Enlear. Esperar ela entrar e aí a gente já começa. Se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, só mandar para a gente que a gente vai conversar com Sandra. A gente fez uma live teste hoje. Hoje era por volta das 10, 11 horas mais ou menos. E aí ela precisa de ajuda do filho dela, não domina muito bem essas tecnologias. Ó, entrou. Oi, Sandra, boa noite. Já vou te chamar aqui para a gente começar. Ah, meu Deus, peguei sem querer. Oi, oi, estamos cá. Olá, tudo bem? Bom, já Que estamos por aqui. bom, que bom. O tema da nossa live de hoje, pessoal, vai ser a alfabetização. A gente sabe que a educação é a base de tudo. E se a educação é a base de tudo, a gente pode dizer que a alfabetização é uma das bases da educação. A gente percebe já no ensino médio, ensino superior, alunos que tiveram dificuldades nos seus processos de alfabetização. É uma coisa que eles vão carregar por muito tempo. Por isso, precisa ser olhado com muita atenção. Famílias, mães, pais também são muito ansiosos por esse momento. Imagina, chegar o dia que seu filho tão amado, tão querido, vai começar a entender o mundo das letras, vai começar a ler, vai começar a escrever. É uma delícia, é uma maravilha. Para a gente conversar, entender isso bem direitinho, nós temos aqui essa professora, que é parceira nossa do Enlear Instituto, foi professora do nosso primeiro Comprof T, falando de alfabetização. É uma alfabetizadora já há muito tempo, um currículo extenso aí. E vou chamar você para se apresentar. Professora Sandra, quem é você? Boa noite. Quem é você? Para quem está chegando agora, quem é você nesse mundo de entender os códigos da escrita e da leitura? Conta um pouquinho para a gente. Tá certo. Nós fomos educadas aqui em Belém do Pará, né? Eu me chamo Sandra Soraya e sou professora há 28 anos. Então, eu comecei muito cedo, porque sou filha de professora. Então, minha mãe ia trabalhar numa escola pública e nós íamos juntos. Então, sempre foi uma pessoa muito Caxias, né? Nós não perdíamos horário,
enfim, fomos gostando do mundo dos estudos desde muito cedo. E nós somos três, e das três eu era a mais que não queria estudar, né? Por que essa menina dá trabalho? Todas as duas são ótimas, mas essa menina aí não quer nada. Então a gente já vinha com aquela história de e agora, como é que vai ser? Mas já para o final do ensino médio, na verdade entrando no ensino médio, eu já fui fazer o que nós chamávamos antigamente do magistério. Eu fui normalista, né? Então as normalistas tinham que fazer os 3 anos do ensino médio e junto era o ensino técnico. Então você concluía o ensino médio já com o curso de professor. E eu dizia que até então eu não seria professora, porque vi minha mãe muito ausente de casa e achava que isso não era para mim. No entanto, fui visitar aos 15 anos uma sala de aula de educação infantil. E aí fui fisgada, né? Aí a questão maternal assim veio em cheio, aí não teve como dizer não. E daí eu já fui galgando já mesmo os 3 anos do magistério dentro de sala de aula. E isso me deu uma gama muito grande de conhecimento, né? Fui vendo características diferentes entre as crianças e os ambientes de onde elas vinham, né? Era uma escola particular, logo depois dela, de formada, eu vim para outras escolas. Naquela época, as escolas grandes em Belém eram as escolas católicas, e aí eu tive contato com muitas delas, né? Trabalhei no Carmo, trabalhei no Madre Varim Salles, fiz estágio no Santo Antônio, no Santa Rosa durante os 3 anos, e depois fui chamada pelo concurso da prefeitura que estou até hoje, né? Então, esses anos todos de prefeitura, esse ano eu completo 24 anos, a gente trabalhou tanto na educação infantil como no EJA, né? Então, a questão da alfabetização realmente sempre veio permeando todo o caminho. Então, todas as perguntas que vão sendo feitas acabam chegando na base, né? Na verdade, nunca sai daqui. E aí a gente foi fazendo curso atrás de curso, sempre com os questionamentos em busca de soluções, né? E a gente está aqui até hoje tentando entender, encontrar, porque é sempre uma busca, né? Nunca está nada terminado. É isso. Que delícia. Então vamos começar. Lembrando que o tema da nossa live de hoje é alfabetização. Vocês que têm dúvida, que têm sugestão, que têm uma história para contar, manda para a gente. O interessante da live é acontecer essa troca, porque senão a gente gravava uma entrevista e postava. A troca é muito interessante. Então mandem aí para a gente conversando. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que envolve a alfabetização. A alfabetização é só aprender a ler e escrever? Quanto que eu posso considerar que essa pessoa está alfabetizada? Essa criança concluiu o ciclo de alfabetização dela. O que envolve a alfabetização? Olha só, o que envolve a alfabetização é uma pergunta bem ampla, né? Alfabetização e letramento são coisas diferentes. Então, logo que eu comecei a trabalhar, nós não poderíamos dizer que nós não tivemos influências dos nossos professores, nós tivemos muita influência. Então, nós vínhamos de uma educação onde os métodos de alfabetização, as cartilhas eram muito difundidas, né? Então, o certo era você saber letras, juntar sílabas e formar palavras, né? Então, era aquele método em que você fazia a síntese de tudo isso, diminuía a palavra até a imagem menor, no caso, o signo, a letra. E você tinha que conhecer o nome dessa letra e, a partir dela, você vai juntando para formar sílabas e das sílabas palavras, né? Então, o que foi muito difundido no Brasil foi que a alfabetização você precisa ter o conhecimento de letras. Só que o conhecimento de letras, ele não é bastante. Você precisa, na verdade, ter uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo, ela começa em tenridade. Quando você nasce, quando você mama, quando você começa a caminhar, começa a desenvolver todo o sensório, que é a primeira fase do desenvolvimento,
No sensório, você vai ter que ter justamente toda uma gama de percepções que são necessárias para que você passe a levantar a cabeça, para que você sustente a coluna, para que você tire o quadril do chão, engatinhe e tenha a firmeza de ficar em pé. Então, todo esse caminhar, ele é importante para a alfabetização. Ele não pode ser tirado e deixado de lado. Ele precisa caminhar, ele faz parte de uma história. A alfabetização, ela é um processo. Então, não tem como você dizer, eu vou só agora ensinar as letras e ele vai estar pronto. Né? Porque o início aos 6 anos, que é quando ele entra em contato sistemático de leitura e de escrita, antes, na educação infantil, eu preciso de toda uma percepção. Né? Entrei na escola aos 2 anos, eu preciso ter uma percepção tátil, eu preciso ter percepção auditiva, né? Eu preciso ter uma diferenciação de percepções em que eu possa reconhecer cada uma delas. Depois eu vou formando conceitos, né? E esses conceitos, eles estão inconscientes, mas eles estão armazenados de uma forma em que, quando eu estiver com esse meu sensório pronto, eu já vou ter a gama necessária para dizer o que é em cima, o que é embaixo, o que é um lado, o que é um outro. Então, essas questões todas, elas são essenciais para que eu possa ter uma base boa e possa fazer aquele movimento que a gente tanto faz quando chega na escola aos 6 anos. Né? Olhar de um plano para o outro, coordenação viso-motora, lá, cá, aqui, papel. Quer dizer, a gente acha que é uma coisa muito simples, mas isso precisa de todo um desenvolvimento. Eu preciso desenvolver o meu olhar, eu preciso desenvolver lá e cá. Né? Então, são ações que a gente acha que é bobagem, que é tão fácil, mas nós não sabemos o tempo que nós levamos para desenvolver isso e ter segurança nisso. Né? Saber que aquilo ali não vai fugir, que eu não vou trocar de linha, que eu não vou... Então, a gente vai percebendo no desenvolver da criança que todo esse planejamento, todo esse andar, ele é necessário para eu chegar aos 6 anos, né? E ter essa segurança para fazer tudo isso. A gente vai perceber que aos 6 anos, o em cima, o embaixo, um lado e o outro, direita, esquerda, todos esses conceitos, eles precisam estar muito bem feitos, muito bem armazenados e muito bem sentidos e percebidos para que eu possa fazer coisas novas. Porque se eu não tiver essa base, eu vou ter que fazer isso mais tarde. Né? E como é que eu vou fazer isso mais tarde? Eu não tenho como. Né? Eu preciso desse momento, eu preciso desenvolver toda essa base. Então, o professor precisa conhecer. Não é que ele vai dar aula dizendo que ele vai estar desenvolvendo, mas ele tem que saber até onde ele está indo. É por aí. Perfeitamente. E você falou aí durante sua fala que aí começa esse processo de letramento aos 6 anos. E aí vem aqui outra pergunta, especialmente que a gente vê muito das famílias, né, que tem uma ansiedade para o filho aprender logo. Qual a idade ideal para a criança começar esse processo da alfabetização do letramento? Pois é, o letramento, como eu já te disse, como ele precisa de um espaço de desenvolvimento anterior, eu necessito, então, que ele desenvolva essas questões antes, para que eu possa sistematizar justamente esse momento de alfabetização. Então, para eu fazer isso, eu já fiz toda aquela parte do sensório. É como as leis que Piaget vem nos dando, né? Nos dando aquela base do desenvolvimento, tanto biológico, né, como perceptível. Então, se eu passo do sensório motor, eu vou para o próximo estágio, e depois para o próximo, e depois para o próximo. Então, eu vou desenvolvendo as questões que são necessárias a partir justamente dos 2, 3 anos. Toda a minha percepção que eu vou ver como diferenciar signos, independente de quais signos estejam, diferenciar sons, independente de que sons estejam, diferenciar imagens
Isso já é uma base muito boa para que eu possa entender que eu, ao falar, posso também grafar. Então, se a criança passa a ter esse entendimento a partir dos 5, 6 anos, ela já vai nomear para você na rua: mãe, aquilo ali é uma imagem, aquilo ali é o carro tal, aquele ali é um Fiat, aquele ali é um Palio, ou fraldas, ou dá o nome de uma loja. Por quê? Porque são símbolos que ele vê na televisão, são cores que ele reconhece, são imagens que ele passa a guardar e perceber. E aí, essa formulação de falas, de conversa, são a base justamente para eu poder nomear letras, diferenciar letras e diferenciar sons de letras, né? Então, a partir daí, eu acredito que dos 6 anos, 5 anos, claro que cada criança vai demonstrar uma maturidade ou não, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com os estímulos que ela tem em casa. Nós temos crianças que com 5 anos já começam a ler, né? Por quê? Porque a família é letrada, a família é baseada nessa questão dos livros, já consegue fazer com que todo o ritmo e rotina da casa seja também permeado na leitura. Então, essas crianças, elas acabam indo nesse movimento. É claro que nós temos exceções, né? Os movimentos e as crianças, elas não são sempre iguais. Nós temos uma base para dizer que ela desenvolveu, mas se ela vai até o fim, ou se ela já vai desenvolver logo, é outra história, né? Cada criança tem seu ritmo. Certinho. Então, só para até agora, né? Então, o letramento, esse processo do código das letras, a gente começa a apresentar para a criança aos 5, 6 anos, entendendo que ela já passou por um processo anterior. Nesse processo anterior, é importante a gente pensar no desenvolvimento motor dela, no caminhar, no desenvolvimento da fala, nesse processo de nomear as coisas, apresentar as cores. Então, tudo isso é um conhecimento, uma experiência que a criança precisa ter antes, certo? Então, a melhor forma... agora entra aqui uma pergunta. Qual que é o melhor método para a alfabetização? Qual que é o melhor método para eu despertar essas habilidades, essas experiências na criança? Já é para eu pegar lá, igual a minha filhinha está com 2 anos, já é para eu começar a fazer ela decorar o alfabeto? Essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C. Como é que é? Qual que é o melhor método aí para a gente pensar a alfabetização? São muitos os métodos, né? Na década de 70, no Brasil, nós tivemos a difusão das cartilhas. Na década de 80, nós tivemos já o construtivismo como, tá na moda, tá tudo bom, é assim que tem que ser. Na verdade, o construtivismo vai por uma linha de um novo paradigma, né, do que é a educação, e que você tem que dar atenção ao aluno e que esse entendimento não é crivado ou endereçado somente ao professor, e que a criança ela precisa participar dessa construção, e que isso é uma construção, é um processo. Aí vem aqueles que gostam de voltar à década de 70 e dizer, não, mas era melhor quando era Babebi Bobu, né? Não se diz que esses métodos não sirvam mais hoje. Eles servem. São métodos, são caminhos, né, que nós podemos pegar. Só que antigamente você dizia cala, senta, e a criança tinha que calar e sentar e ela era adestrada. Nós não podíamos sair do que estava sendo feito no planejamento do professor. E o professor não perguntava para a criança se ela estava disposta, qual era o sentimento dela naquela época. Eu sou dessa época e eu fui alfabetizada assim. E eu lembro muito bem, né, que nós chegávamos numa sala em que não tinha desenho na parede e que não tinha nada. E nós tínhamos a obrigação de decorar a cartilha e decorar aquela lição e daquele jeito, daquela forma. Então era tudo muito, muito parado, muito centrado
e o professor mandava e você só obedecia. Né? Com o passar dos anos, na década de 80, o construtivismo vem para dar mais essa relaxada. Aí a gente tem vários métodos, o método sintético, o método analítico, o método natural, aí nós vamos para o método fônico, nós vamos para o método da casinha feliz, que também é baseado no fônico. Então, são vários, né? Então, com a minha experiência, o que eu já vi nesses anos todos é o seguinte: que qualquer um, desde que você conheça o seu aluno, que você conheça as fases de desenvolvimento e que você entenda o que é necessário para ele ter aquele conhecimento interessante, aquele conhecimento significativo, qualquer um desses métodos, desde que você conheça bem ele pode ser usado. O que não pode é você não saber, por exemplo, o que é o som de uma letra e o que é o nome de uma letra. Você tem que saber o que é grafema e o que é fonema. E qual é a relação desses dois? Como é que eu vou fazer isso? Né? O que se fazia? Vamos voltar para lá. Antigamente se fazia, o Ivo viu a uva. Né? E nós tínhamos que ler aquilo sem nenhum significado. Quem é o Ivo? Que uva é essa? Aqui na minha região, por exemplo, no norte, nós tínhamos uma dificuldade imensa de ver uva. Né? E eu ia na minha cartilha lá, o Ivo viu a uva. O Ivo deve ser importante, né? Porque ele viu uva e eu não vi. Eu nunca vi, não sei nem como é. E aí, quer dizer, você fica naquela situação que você fica imaginando, afinal de contas, o que é a uva. Então, tu tens que tirar coisas que sejam significativas, coisas que sejam da vida do aluno. Senão, para ele, o que vai ser de interessante? Então, significar, dar ênfase à minha vida, ao meu cotidiano. Toda vez que eu for na rua, eu vou ver. Se ele dissesse, o Ivo viu açaí, eu ia entender. Porque aqui na minha região eu tenho muito açaí. Eu tenho pé de açaí, eu sei o que é minha pecúnia, eu sei que é subir para tirar um cacho de açaí. Aí esse é o meu conhecimento. Então, a partir do meu conhecimento, eu vou dar um significado maior, vou entender, vou ter estímulo. Então, se eu tenho estímulo, eu vou conseguir fazer tudo isso. Então, eu vou partir sabendo, eu vou dar ba, be, bi, bo, bu, mas como é que eu faço esse som ba? Esse som é só uma letra ou é o som das duas letras? É o B e A é o A. Então, se eu estou fazendo o som diferente, eu vou saber que juntando IA vai fazer Ba. Então, isso, querendo ou não, é uma analogia simples. Você consegue ver a letra, o som que ela faz, o nome dela. São coisas diferentes. A forma da letra, o nome da letra e o som que a letra faz. Então, se eu faço essa diferenciação, eu estou esmiuçando, eu estou vindo da menor parte para a maior parte. Assim como eu também posso fazer o caminho contrário. Então, só aí eu já estou usando o método tanto analítico como sintético. Eu também posso usar dentro do analítico a silabação, a soletração. E como é que eu vou fazer isso? Eu posso pegar um texto, criar esse texto com eles, ou então pegar um texto que tenha uma lenda, por exemplo, da nossa região. Eu vou partir daqui. Nós conhecemos muito a lenda da Iara. Né? Nós temos muitos rios, muitos igarapés. Então, se eu pegar a lenda da Iara, eu posso pegar as letras que formam o nome da Iara. Vamos buscar o nome da Iara dentro do texto? Vamos ver o que é um texto? Aí eu já tenho o quê? Aí eu já meti aí o método natural, o método construtivista. Aí eu vou fazer o quê? Perguntas para que eles me respondam. São crianças. Já ouviram falar na lenda? Então, quer dizer, eu não posso dizer que a alfabetização é apenas a codificação ou a decodificação desses signos. Os signos, as letras, os sons, eles são importantes, porque eu posso esmiuçar, mas eu preciso dar o significado ao meu texto, preciso dar estímulo para que o meu aluno possa ter interesse de ir querer ver aquela história, de pedir para a mamãe ler. Mamãe, ele tem que ter um vocabulário, junto com os colegas na escola e junto com o professor, um vocabulário mais vasto, que ele entenda as palavras, porque a linguagem, ela é primordial para eu poder fazer esse desenvolver do letramento.
eu estou iniciando aí, né, não só a escrita ou a leitura de palavras, mas a leitura de mundo, a leitura do que está acontecendo ao meu redor, a leitura do que está ali, o que está aqui, a leitura de para onde eu vou e de onde eu venho. Então, isso é primordial para eu caminhar com tranquilidade e sempre saber fazer essa leitura de mundo e de imagens para eu deslanchar. Perfeitamente. Quando que... Então tá. E aí, cada criança vai ter o seu próprio tempo de desenvolver e tudo. Mas ainda sobre isso, quando que eu posso perceber que essa criança está com um atraso que merece uma intervenção mais próxima? Quais são os sinais que eu posso ler? Que a gente já entendeu, né? Então, tem todas as questões de desenvolvimento que eu preciso aprender antes da alfabetização. Na alfabetização é todo esse processo de ampliar a leitura de mundo, de olhar para a realidade do aluno, de colocar o aluno para ter interesse, para ter participação. Isso aí por volta dos 5, 6 anos. Mas quando que esse aluno aqui precisa de uma intervenção? Não é um processo só do desenvolvimento do tempo dele. Ele realmente tem um problema. Quais são os sinais que a gente pode ir identificando para a gente perceber isso? Pois existem marcos, né? São os marcos biológicos, são marcos que são necessários que o professor conheça. Porque se eu não sei que uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo para que fique melhor de entender. Eu tinha um aluno em que a mãe disse assim para mim: ele demorou a falar. Eu disse, nossa, demorou a falar? Eu, professora de sala regente, né? Sala comum. Demorou a falar, demorou a falar. Eu disse, nossa, com quantos anos ele começou a falar? Ela disse, com 6. Quer dizer, com 6 anos ele começou a estruturar uma fala. Então, como ela é mãe de primeira viagem, não tinha contato com crianças, eu acreditei que, por esse motivo, ela ainda não tinha corrido atrás de tratamento, de fono, por não conhecer o desenvolvimento, né? Mas, assim, até uma vizinha sua, quando você leva a criança para andar e tudo mais, alguém te dá um estalo. Mas na sala de aula, o professor que é acostumado com as crianças, geralmente, né, percebe uma coisa diferente naquele aluno. Então, quando você percebe que aos 2 anos a criança não consegue concatenar palavras, começar a criar pequenas frases, a gente tem que ficar atento, né? Ou é por falta de estímulo, a linguagem um dos primeiros sinais que a gente consegue perceber numa sala de aula. Por isso que nós fazemos muito aqui, acredito que seja uma característica, na verdade, do Brasil, a rodinha de conversa, né? A rodinha de conversa aos 4 anos, quando nós pedimos para cada criança falar, nessa intenção, né? Por quê? Por que aquela criança não fala? Por que aquela outra fala demais? Por que aquela outra fala de um jeito que ela não respira? Então, a principal pista que nós temos é essa fala, né? Depois da fala, a gente tem que perceber como ele interage com os outros. Então, se aos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, a criança não consegue fazer frases e que ela não diga pelo menos uma palavra, mas que você entenda, aba. O que é que você quer? Faz ela repetir. Eu quero aba. Então, ela tem que fazer uma frase com sentido, que seja entendido. Se aos 3 anos, que já é mais do que os 2 anos e meio, isso não evoluiu, é importante a gente já prestar atenção, chamar os pais para conversar, pedir ajuda de uma fono. Como é que é em casa? Ele passa muito tempo só, ele não tem estímulo para fala? Ou tem pais que dizem assim, esse menino não fala, vou botar ele na escola. Aí chega na escola, realmente, o menino fala, parece que comeu um pintinho, né? Aí, por quê?
porque faltava estímulo. E às vezes acontece, quando a criança é sozinha em casa, aí os pais muitas vezes acham que isso é normal. Ah, aí dá 4 anos, o menino quase não fala, dá 5 anos, o menino quase não estrutura a frase. Gente, já é para ter corrido, né? Então, quer conhecer criança, saber se ela está bem ou não, observa ela no recreio. O recreio é um momento maravilhoso para você olhar a criança. É o momento que eu mais gosto na escola de ir para o pátio, né? Porque a gente vê eles correndo, eles interagindo, pedindo ajuda, auxílio. E quando ele está nesse patamar de 4 anos, 5 anos, ele conversar, como é teu nome, me dá tua mão, vamos brincar, tá ótimo, né? Tá lá dentro, então, tá no processo. Mas quando ele se recolhe, ele fica escondido, ou que ele tem uma brincadeira que não é funcional, é aquela brincadeira em que eu brinco sozinho, eu não me interesso pelos outros, a gente tem que abrir o olho. Em casa é assim, tem outras crianças, aí a gente chama essa família para conversar, para saber, porque realmente existem os marcos que são necessários ao desenvolvimento. Por mais que ela tenha o tempo dela, o pai dela era assim também. O tio dela também era assim, se criou, então ele vai se criar, mas não é bem assim. Hoje nós temos muitas informações, né, a respeito do desenvolvimento humano, o que pode ser colocado para que isso possa ser vencido e melhorar a vida dessa criança, porque muitas vezes ela teme, nem ela mesma entende, e você como adulto tem que estar justamente de olho nesses marcos para saber até que ponto você pode ou não pedir ajuda e levar essa criança para uma avaliação. A avaliação, ela não é nem um bicho de 7 cabeças, mas ela muitas vezes é necessária para que a sala de recurso, ou psicólogo, ou psicopedagogo, possa fazer essa avaliação para deixar os pais tranquilos. Olha, até então, está tudo bem, vamos deixar passar mais um pouco, ela melhorou, faltava isso, faltava aquilo. Daqui para diante, vamos ver. Se daqui para mais tarde, aos 12 anos, ela não tiver esse amadurecimento, aí a gente faz uma nova busca, né? Então, assim vai por cada faixa etária, né? Tem que estar sempre de olho. Certo. Você tocou nos pontos muito importantes sobre o processo de alfabetização e de desenvolvimento, que a pandemia deu uma bagunçada. Quero entrar nesse ponto com você. Mas antes desse ponto, eu recebi uma pergunta muito interessante que inclusive te mandei para você ver e tudo, se a gente conversava ou não, que é alfabetização de jovens e adultos imigrantes, que a professora Kênia de Goiânia, ela entrou, não sei se ela ainda está aqui, mas ela observou que essa demanda tem aumentado. Eu sei que você tem experiência com alfabetização de jovens e adultos também, mas o jovem adulto imigrante, gente, como? Difícil, né? A gente fica assim, e agora? Pensa, é difícil para a gente trabalhar a questão do EJA, porque são mundos, né? São vários. Eu digo assim que são continentes, cada aluno é um continente. Então, para você dar conta desses continentes todos, você precisa saber um pouquinho da vida deles, né? Aí a gente vai voltar para a roda de conversa. Aí eu vou precisar saber por que ele chegou aqui, como foi que ele chegou aqui. E aí eu vou ver uma maneira melhor de perceber como ele aprende. Uma das características do psicopedagogo, dentro dessa investigação com o aluno, é saber como ele retém esse conhecimento, né? Como é que ele aprende melhor? Alguns aprendem melhor vendo, outros melhor vendo e ouvindo, outros copiando, outros copiando e ouvindo alguma coisa, fazendo uma atividade. Tem aquele que consegue trabalhar só se mexendo e aquele que consegue ficar quieto. Então, entender o estímulo, entender a prática deles e até onde eles foram nos estudos é muito importante, né? Aí a gente vai partir justamente
desse conhecimento prévio que eles têm. E eles têm toda uma gama, uma bagagem que eles já trazem, né? Se a criança em tenra idade, aos 3, 4 anos, já traz uma rotina, um conhecimento, ela às vezes não sabe expressar, mas o adulto não. Ele expressa, ele te diz, ele te conta, ele te fala. E agora, o que fazer? O som, ainda assim, o método baseado no fônico, eu acredito, pela minha experiência, que ainda seja a melhor prática. Por quê? Eu posso partir do todo e vir para as partes, e das partes para o todo. Então, eu vou tanto no sintético como no analítico. E claro que tudo isso vai ter um significado. Então, eu vou ter que fazer esse percurso de ir e vir, que é para ele saber como eu formo a palavra e como eu esmiuço a palavra, como eu formo o texto e como eu diminuo esse texto em partes cada vez menores. Divido em frases, frases em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em letras. E cada letra tem um som e um nome e uma forma. Então, eu sabendo essas 3 coisas, eu posso partir para um mundo de informações diferenciadas. Eu posso fazer diversos jogos, eu posso fazer cópia, recorte, colagem, relacionar som, forma, letra, grafema. Então, com eles, acredito que seja um pouco mais fácil do que com as crianças, por eles já terem essa bagagem toda de conhecimento e que é muito mais fácil você treinar audição, visão, do que com as crianças que ainda estão desenvolvendo toda essa questão. Então, trabalhar com EJA é muito gostoso, é muito gratificante, né? Eles se percebem, como eu tinha uma aluna que dizia assim, professora, não tente muito não, porque papagaio velho demora a aprender, né? Então, eu ria dela, dizendo, não, papagaio velho aprende também, tá morto? Não, né? Então, tudo na vida tem jeito. Então, vamos lá. E a gente ia insistindo, né? Alguns já tinham até mal de Parkinson, né? E aí a gente tinha que pegar na mão, com a mão tremendo, mas aí a gente ia mandando atividades e incentivando para que eles não desistissem. Muitos tinham uma grande dificuldade realmente já pela perda auditiva por conta da idade. Aí, quer dizer, você vai de um extremo ao outro, né? Na educação infantil são crianças, às vezes, que não têm isso treinado, né? E já na educação do EJA, de jovens ou mesmo de adultos, de senhores, né? Eles já tinham perdido muitas dessas funções. Entendi. Então, é importante a gente participar com eles, incentivar e sempre partindo do som, porque tem uma analogia muito mais fácil para você montar, desmontar, construir e reconstruir. Entendeu? Perfeitamente. Vamos então, alfabetização dentro desse contexto pandêmico. Para a criança que estava ali aprendendo as letras, e fecharam as escolas. Os pais estão muito preocupados com o atraso que isso pode causar. Quais são, assim, de verdade, os prejuízos nesse processo cognitivo do letramento? Que é a criança ali de 6, 7 anos, que estava aprendendo as letras, formar palavras, identificar, pode ter por conta dessa suspensão da atividade presencial, que a gente sabe que é totalmente diferente a atividade presencial com a atividade remota. Quais são os prejuízos que podem vir daí? A interação social, né, dessas crianças, ela é importantíssima nessa construção do conhecimento. Então, eu construo, eu tenho perguntas e quando eu divido com o meu colega, eu Ficou dou um outro travada. significado.
Oi, travou sua. Voltou agora. Ai, Você que estava bom. falando do convívio social. E aí travou. Isso. Ele é importante porque eu preciso fazer essa troca, né? E a gente vai lá para Vygotsky, que falava da zona de desenvolvimento proximal. Querendo ou não, eu faço essa troca e enriqueço o meu conhecimento. Então, o que é que a gente tem que fazer agora em que eu não tenho essa troca, que eu não corro mais, que eu não faço as brincadeiras ao ar livre, tanto como eu fazia antes na escola? A leitura, ela é essencial. Então, nós temos hoje uma gama de livros online, até mesmo livro físico, né? Acredito até na presença do físico que seja muito mais importante, porque você tocar, você pegar, é necessário para que você tenha um respaldo do que são os livros, para que eles servem, né? Então, eu não vou ter aquela relação que eu tinha antes, mas eu preciso, junto com a minha família, um tempo no dia, com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha tia, com meu irmão, que seja, com alguém da família que possa me doar aquele momento que o professor doava na sala de aula, né? Ao menos 2 horas desse dia que possa ser dada chance para a roda de conversa, que é o que a gente faz na escola, é a roda de conversa, é o jogo, é a brincadeira, né? Então, de verdade, eu preciso fazer 2 horas do meu dia intercalado de brincadeiras, de jogos. Não adianta você colocar o tempo inteiro ele 2 horas, 1 hora na frente do computador, ele tem 5, 6, 7 anos. Isso é difícil para você manter uma concentração muito tempo na frente da máquina. É difícil para concentrar, é difícil para você perceber alguma coisa, dependendo se a minha atenção for de criança que divaga por qualquer coisa que entra, é muito difícil você manter ali, né? E geralmente elas querem movimento, querem. Então faz essas 2 horas intercaladas. Um momento de jogo, um momento de conversa, um momento de leitura, de escrita, por que não? Né? A leitura ela é muito mais interessante e necessária, porque ela vem antes da escrita. A escrita ela é mais mecânica, né? Eu preciso da base, primeiro, da leitura para poder escrever. Então, são situações que não acontecem ao mesmo tempo. E que muito foi errado conosco, digo comigo também, né, na época da minha alfabetização, é que se enfatizava muito a escrita e não se enfatizava a leitura. E, no entanto, se eu começo a desenvolver a minha leitura, a minha coordenação visomotora de um plano ao outro, eu consigo fazer essa leitura geral. Se eu sei fazer essa leitura geral, eu sei transcrever, na maioria das vezes, né? Eu posso não transcrever corretamente no início, porque é uma questão motora em que eu vou ensinar, treinar, mas é fácil de treinar. Eu sozinho posso fazer escrever na areia, escrever na parede. Então, a partir daí, para eu ir para o caderno, para uma folha limitada, já é uma coordenação motora fina. E eu vou trabalhar isso na escola. Mas se em casa eu tiver aquele momento interessante e a criança mesmo começa a pedir, porque ela passa a ter uma rotina e a rotina ela é essencial, porque eu vou dormir tarde, mas eu vou acordar cedo porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho interesse naquilo. E se eu não tiver interesse no que eu estou fazendo, pode ter qualquer técnica, eu não vou aprender, porque o afetivo é essencial, né? Eu tenho visto ultimamente, na pandemia, muitos pais reclamando das crianças estarem em casa, né? Porque as crianças ficam comendo toda hora, as crianças não sossegam. Agora, imaginem vocês, nós temos 40 alunos numa sala de aula, 30 alunos numa sala de aula, né? Não fala com o menino, presta atenção, olha para cá, não mexe no outro. Então você fala muito toda hora, mas você tem que ter o controle de sala para que não vire bagunça, porque senão ninguém ouve nada, ninguém se interessa, não tem estímulo. Aí você tem uma criança, 2, 3 ou 4,
5 que sejam na sua casa, né? Aí você não consegue entreter, você fica enlouquecido e acha que tem que mandar as crianças imediatamente para as escolas, mesmo na pandemia, né? E aí as crianças vão, tem vários memes, né, das crianças com balãozinho de Covid. Olha, mamãe, olha, vovô, o que eu trouxe da escola. Então é isso que, infelizmente, as pessoas não entendem. Elas acham que o professor vai para uma sala de aula despreparado, que o professor não planeja, mas ele precisa planejar tudo isso. Então, essas 2 horas que o pai, a mãe, a avó, o tio vai passar com a criança, eu acredito, eu posso estar errada, posso, porque cada criança tem um ritmo. E pode ser que não surta o mesmo efeito em todas, né? Mas, com certeza, se ela tiver essas 2 horas diárias, ela não vai perder tanta coisa. Né? E são 2 horas de tempo de qualidade, né? Aí é importante que o pai e a mãe saia do celular, suspenda um pouco as suas demandas de trabalho formal, suas demandas de trabalho de casa, e esteja de fato presente com essa criança. Brincando, ouvindo, percebendo seus interesses, oferecendo espaço para que a criança possa se manifestar, oferecendo espaço para que a criança possa propor as suas atividades. As crianças são muito propositivas, a gente só precisa deixar um espaço adequado para elas. Aqui em casa, somos 2 professores, meu esposo e eu somos professores. Eu sou filha de professor, na minha família tem muita professora, é prima, é tia, é tio. Então, tem essa carga. A minha filhinha de 2 anos vive muito nesse universo aí do ensino. E, obviamente, a gente não consegue estar junto com ela, brincando com ela, colocando atividades educativas ou atividades, mesmo o afeto. A gente não consegue 24 horas por dia estar sempre oferecendo algo para ela. Por quê? Porque essa é uma situação que ninguém estava preparado para isso. E tem hora que a gente precisa trabalhar. E ela vai ficar mais sozinha, ela vai ficar frente a uma tela, ela vai dormir, enfim, vai ter outras atividades que não ligadinhas conosco. Mas, no dia, existe um momento que inclusive ela tá chorando aí. Tá te adivinhando. Tá com o pai e tá chorando. A gente tem momentos que a gente preza pela qualidade de presença com ela. Então, agora é a hora da Adara. E na hora da Adara, os celulares estão desligados. A gente não vai preocupar com a compra do mês. A gente não vai... Nada. É estar com ela. É propor coisas para ela, com ela, ouvir o que ela propõe, aceitar. E aí a gente pensa que na nossa rotina familiar, momento da Adara só comigo, momento da Adara só com o pai e momento da Adara com o pai e a mãe, juntos. E a gente percebe, claro que nada se compara à interação da criança com outra criança. Para mim, particularmente, é o que parte do meu coração, como mãe, é saber que minha filha está sendo privada de convívio social em um momento em que o convívio social é extremamente fundamental para o seu desenvolvimento. E que a gente, na realidade, nem sabe como vai ser essa geração de crianças, essa geração de adolescente e essa geração de adulto. Porque não existiu isso. De privar total o convívio social dessas pessoas. E com certeza vai ser uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, que vai dar muito trabalho para a gente. Muito trabalho. Com certeza. Agora, nós adultos estamos sentindo, né? Eu ultimamente tenho vários cursos, né? Tenho que estar estudando o tempo todo, mas você tem os afazeres de casa e você tem os filhos. E a minha não é tão bebê quanto a tua, né? A minha já tem 12 anos. Mas ela quer o momento dela, exige, né, aquele momento. E às vezes a gente realmente tem que largar tudo e ficar só com ela, porque sentem falta. Imagina agora, como ela diz, eu acabei de começar a viver. Aí veio a pandemia e eu não posso sair
sair de casa. Realmente, qual é a experiência que ela vai ter de sair com os colegas, de ir para cinema, coisa que eu tive, e o meu filho mais velho também, que já está com 19, vai fazer 20, teve, mas ela não vai ter. Né? Às vezes eu fico me perguntando realmente como é que vai ser essa geração. Né? A gente se pergunta e espera que venha logo a vacina. Com certeza. E que e a gente falou de ter o tempo, de qualidade, tudo, mas quais atividades mesmo, assim, para o pai que, pelo amor de Deus, não sabe o que que faz, o que que oferece com o filho, quais atividades a gente pode pensar? Primeiro vamos pensar ali nos mais novinhos, nos que estão desenvolvendo motricidade e fala. O que que a gente oferece para esses? Para esse, a gente pode partir sempre de histórias, né? Porque a história, ela cativa, ela prende atenção. Então, se você tiver um lugar na casa que tenha só você e ele, em que ele não vá tirar a atenção do foco, pega o livro, faz uma leitura curta, mas de uma história interessante. A partir daquela história, vamos pegar e fazer os personagens, vamos pegar massinha, modelar os personagens, você sabe fazer? Vamos sempre procurar animais, que são coisas muito interessantes. Você conhece esse animal? Você sabe o nome dele? Vamos fazer como ele é? Então, é aquele tempo para ela. Quer dizer, que não tenha barulho, que não tenha interrupções. Aí você vai desenvolver o quê? Atenção, você vai desenvolver o foco, você vai desenvolver o olhar, a interpretação da história. Você vai nomear os personagens, você vai modelar, né? E a partir daí você pode fazer outras atividades, dependendo da faixa etária. 4 anos você pode fazer isso, com 5 anos ele já está começando a fazer coisas interessantes, de conhecer histórias, aí ele pode ele mesmo redesenhar essa história. Ou então você pode pegar o quê? Você, como pai, como mãe, desenha o personagem, faz ele recortar, trabalha a questão motora. Queres ver a criança ficar concentrada, tu traz alguma coisa para ela cortar. Fazer com que olho e mão façam movimentos em que você precisa de controle maior. Separa contas, né? Pontinhas amarelas, vermelhas, sementes, feijão, arroz. Vamos separar, vamos fazer. Então, são coisas interessantes. Vamos fazer um mosaico, vamos trabalhar com cola. Então, essas atividades em que você trabalha, o desenvolvimento da pinça, o desenvolvimento visual, coisas em que ela consiga fazer esse movimento que ele é fino, ele precisa de uma atenção maior, ela acaba tendo tanto tempo nisso que o tempo voa, né? E aí, a partir daí, eu tenho espaço para brincar, eu posso fazer uma corrida, eu posso caminhar, fazer atividades em que ela possa se movimentar já com a coordenação motora grossa, quer dizer, com aquele movimento em que eu posso correr, pular, seria muito interessante. Mas se não tem, vamos impor aí o movimento fino, que é o que mais eu vou ter atenção e que eu quase não vou ver o tempo passar, porque eu vou estar tão interessado naquela atividade que eu vou estar me distraindo, né? Com jogos também, quebra-cabeça. Eu tenho, então eu vou trabalhar com aquele. Eu não tenho, então vamos construir um quebra-cabeça, né? Então, tem muita coisa na internet, tem atividades que a gente pode imprimir, que pode ser recortado, pintado, ou então fazer com que elas pintem quadro com guache. Então, são atividades diversas, né? Mas essas que envolvem essa concentração e esses movimentos fazem com que elas fiquem muito mais tempo no foco. Certinho. Para a gente finalizar, que o nosso tempo já está acabando, olha como passou rápido. Teve uma pergunta da minha irmã, que eu vi que ela entrou, não sei se ela ainda está aqui, que é mãe, é uma recém-mãe, e aí ela surgiu
E eu sei que é dúvida de muita gente, que a gente vê na faculdade, que a gente vê nos nossos cursos de especialização, que a gente vê na nossa prática em rotina em sala de aula, que é o ensino bilíngue. Eu queria saber o seu olhar sobre isso, sobre o ensino... Ó, ela tá aqui e mandou um joinha. Sobre o ensino bilíngue. Já apresentar as duas línguas para a criança. A sua visão sobre isso. Eu tinha uma vontade muito grande de colocar os meus filhos bilíngues, né? Mas eles só vieram ter contato com a outra língua já depois de 6, 7 anos. Mas o ideal, se toda mãe, ou a mãe que tiver a possibilidade de fazer isso, seria muito interessante, porque a partir dos 2 anos, que é quando ela começa a desenvolver frases, palavras, né, até os 3, é o momento de esponja que a gente diz, né? Que o cérebro está fazendo as sinapses e está desenvolvendo todo um conhecimento, então ele vai acabar fazendo uma reformulação, tanto da língua 1 como da língua 2, o que a gente chama de língua materna e a segunda língua. Então, quando a criança é bilíngue, em algum momento ela tem algumas confusões, mas isso é natural, é normal, porque faz parte do processo. Mas como ela é esponja, como ela está aprendendo, é o período em que a criança, no desenvolvimento, tanto motor como cognitivo, tem uma gama muito maior de armazenamento e de aprendizagem. Então, por isso que a gente diz que se quer que a criança tenha duas línguas, é essencial, necessário, que ela comece a partir dos 2 anos, 2, 3 anos. É muito interessante, né? Principalmente acontece, às vezes, da família ter a língua 1, né? E você ir para um outro país, para um outro local, em que você precisa aprender a segunda língua, que é a língua 2. Então, esse contato com a nova língua também possibilita, né, esse armazenamento e essa que a gente chama de correlação de uma com a outra. Eu realmente consegui, durante um tempo, trabalhar com crianças surdas e algumas delas, a maioria das crianças que são surdas, são introduzidas na Libras, né? Então, ela desenvolve a Libras, porque a Libras é uma linguagem, né? Todo mundo é o mundo do surdo, e conhece a língua portuguesa também, como sendo a língua adquirida após, né? Porque precisa entrar em comunicação. Então, é muito interessante que isso aconteça, seja ela por necessidade, como a Libras, ou por necessidade de realmente conhecer 2 línguas diferentes para que a criança possa se colocar no mundo. Então, pode sem medo. Eu vou fazer um contraponto. É importante a gente só lembrar que é a melhor fase para a criança aprender mesmo. Ela vai aprender com muito mais facilidade, com muito mais... Enfim, você falou, é a fase da esponja. Mas também existe muito contraponto, né, sobre isso, para a gente ter cautela, para a gente não apressar, não excesso de estímulo, excesso de conhecimento é tão prejudicial quanto a falta do estímulo. Então, para a gente ter esses cuidados, né? Existem várias vertentes, né? Não é um consenso dentro do meio. A gente tem quem vai defender muito, quem vai, não, de forma alguma. Eu acho que vale a pena a gente conhecer tudo. A minha preocupação é quando tem essa ansiedade, essa busca, vamos aprender. E, gente, pelo amor de Deus, qual o contrato internacional que seu filho vai ler, vai redigir? Foi igual uma mãe virou para mim uma vez na praça e falou assim, não, porque com 3 anos meu filho já escrevia o nome. E eu não esqueci isso, que isso me marcou tanto. Eu virei para ele e falei assim, nossa, que interessante. Para que ele escrevia o nome? O que ele fazia com isso? Ele assinava contrato, ele assinava cheque. O que ele fazia? Então é a gente pensar assim, no conhecimento que faz, ixi, está acabando. Está faltando 25 segundos, vai encerrar.
Então vamos encerrar. A professora Luciana mandou aqui para a gente sobre a amarelinha, dos benefícios da amarelinha para o desenvolvimento da coordenação motora. Sandra, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela presença. Foi uma conversa ótima. Maravilhosa. Estamos aqui. Adorei também. Muito obrigada pela oportunidade.